Olá, queridos. Eu estou aqui continuando o Salmo 40 e eu gostaria de deixar para depois, resolvi fazer logo em seguida e peço desculpas, né? Porque no 1, quando eu iniciei o Salmo 40, ele interrompeu antes da minha finalização ali. Mas então, eu vou pegar um gancho naquilo que não foi finalizado, que foi lá no Salmo 40, né? O versículo 7 e 8. Relendo, e logo respondi, estou indo. Eu li na carta o que escreveste sobre mim. E estou indo para a festa que estás preparando para mim. Quando a palavra de Deus entrou na minha vida, ela se tornou parte do meu ser. Então a gente estava falando como é maravilhoso quando a gente abre o coração para Deus e como é bom, né? A gente saber que nós estamos ali naquela perfeita conexão com o Pai, com aquela comunhão com o Pai. E quando nós entendemos aquilo que Ele está nos dizendo, quando nós compreendemos essa palavra e nós abrimos o coração e a gente também se posiciona nesse momento, né? Sempre dizemos, estou indo, eis-me aqui, para aquilo que é o teu propósito. E é tão lindo também quando ele diz, né? Quando a palavra de Deus entrou na minha vida, ela se tornou parte do meu ser. E muitas vezes essa comunhão, esse entendimento para que essa palavra entre e faça parte do nosso ser, é quando nós estamos ali no silêncio com Deus, né? Nas profundidades das suas águas. Nós estávamos falando sobre isso, as águas que descem do trono de Deus, que nos deixamos nos levar, não é isso? E vamos ali aprendendo com Deus, confiando, aprendendo, com o coração aberto para saber a verdade de Deus, independente do que nós sentimos a respeito disso, independente do que nós achamos a respeito disso, mas nós apropriamos dessa verdade, né? E assumimos, e ela passa a fazer parte realmente de nós, independente dos nossos amigos, independente da sociedade, independente de tudo aquilo que nos rodeia, que pensa diferente. O importante é que nós sejamos íntegros naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos e vivenciamos isso no nosso dia a dia. No versículo 9 ou 10 diz assim: preguei a respeito de ti para toda a congregação. Não omiti nada, ó Eterno, sabes disso? Não fiz segredo das notícias sobre os teus caminhos, não guardei nada para mim, falei tudo sobre tua fidelidade e tua perfeição. Não retive parcelas de amor nem de verdade para meu consumo. Eu disse tudo o que sabia à congregação. A congregação conheceu a história toda. Que coisa maravilhosa. Nós podemos olhar, né, para as nossas vidas e olhar também para muitas situações em que as pessoas, quando elas encontram uma coisa que elas amam e que faz muito bem para elas, as pessoas, quando elas têm o amor verdadeiro no seu coração, elas querem dividir com as outras pessoas. Elas querem que as pessoas também encontrem, né, aquilo que lhe proporcionou tanta alegria, aquilo que foi uma vitória na vida delas. Mas nós também conhecemos pessoas que, de uma forma egoísta, né, que ainda não tem esse amor trabalhado no seu coração, não encontrou ainda com o Eterno, vamos dizer assim, então começa a realmente não dividir aquilo que é de bom que elas encontraram, nem mesmo Deus. Muitos seguem o caminho em silêncio, não falam de Deus, não falam de Jesus para ninguém. Pode mesmo assim até encontrar pessoas que estão sedentas, que estão assim clamando por uma palavra de esperança, solução para muitas coisas que só Ele pode dar. Mas há muitos que caminham em silêncio, mas não um silêncio de crescimento, um silêncio mais de sepultura, de morte, para não dividir
Deus com ninguém, para não falar desse Deus para ninguém, para não falar desse Jesus para ninguém. E isso sim é um silêncio de morte, morte de todos aqueles que deixaram de ouvir a palavra de Deus porque não foi anunciada. Nós precisamos ficar muito atentos. O que está no nosso coração? Esse amor aqui de Davi, que ele deixou tudo aquilo que era só para ele, para dividir com todos, né? Ele deixou de lado tudo aquilo que poderia ser ainda a necessidade de ter, né, para ele, tudo aquilo que ele encontrou em Jesus. Mas ele sabia que quanto mais ele falasse para os outros, quanto mais ele anunciasse para os outros, ele traria mais vidas para Jesus e ele se encheria ainda mais de Jesus. É esse, um amor que se doa, um amor que vai só aumentando em nossas vidas, né? E a gente vai fazendo aquilo que nós viemos mesmo a fazer, que é falar mesmo de Jesus, anunciar mesmo esse evangelho sem vergonha, sem medo, sem restrição, mas falar aquilo que está aqui escrito. E ele disse, toda a congregação conheceu a história toda, e assim nós devemos fazer. Não é contar meia-verdades, nem contar a parte que nós queremos, ou aquilo que não vai nos afetar, mas nós devemos falar, sim, toda a verdade para as pessoas que estão no nosso caminho, as pessoas que estão nas nossas vidas, ou que nós nos encontramos com elas, achamos às vezes que é por acaso. Não. Se encontramos, deparamos de alguma forma, elas estão no nosso caminho. Elas foram colocadas por um propósito e não devemos perder a oportunidade de que essas vidas sejam salvas. As pessoas, elas têm sim a liberdade de escolher. Jamais alguém pode ficar oprimindo alguém com a sua verdade, mesmo que essa verdade seja a verdade de Cristo. Mas nós também não podemos deixar que essas pessoas, no final das suas vidas, possam dizer, ninguém me falou de Cristo. Elas precisam conhecer e depois elas têm a liberdade de decidirem. No versículo 9 ou 10, foi o que nós acabamos de ler agora. Então, no versículo 11 e o 12, diz assim, agora, ó Eterno, não resistas a mim, não moderes tua paixão. Teu amor e tua verdade é que me mantém de pé. Olha que coisa mais linda, né? São as suas misericórdias, Senhor. É o teu amor, Senhor, que me mantém de pé. E é isso mesmo. O que mais poderia nos manter de pé se não for as misericórdias do Senhor, o amor do Senhor, o amor do Eterno? Somente Ele. Teu amor e tua verdade é que me mantém de pé. Não existe outra forma de estarmos em pé se não for no amor e na verdade de Deus. Porque tudo aquilo que não é verdade, que não é amor, é abalável. E nós sabemos que vai chegando o tempo que tudo que é abalável será abalado. Isso já está acontecendo e vai acontecer mais e mais e mais. Em qualquer época, em qualquer situação, tudo que é abalável será abalado. Mas o que nos mantém de pé é a verdade e o amor do Senhor. Vimos aqui também, no versículo 12, quando os problemas conspiraram contra mim, uma multidão de pecados foi enumerada. Fiquei tão impregnado de culpa que mal conseguia enxergar o caminho. Mas a culpa havia em meu coração que cabelos na cabeça. Olha só, havia mais culpa, né, no coração dele do que cabelos na cabeça. O peso era tanto que meu coração desfaleceu. Gente, que coisa mais forte e profunda. Porque isso acontece conosco, né? Isso acontece com muitos de uma forma diferente de um para o outro. Um pode ser mais intenso, o outro menos intenso. E
A verdade é que nós precisamos ser resgatados pelo Senhor. Porque é isso que acontece. Quando os problemas começam a conspirar e quando os pecados começam a somar de uma forma tão avassaladora, nós perdemos a nossa visão também. Nós perdemos a noção do certo e do errado. E a nossa culpa, a gente começa a enumerá-las mesmo. Enumerá-las, todas as nossas culpas. E aí nós vamos sentindo o peso do pecado, o peso da culpa. E é nesse momento que o diabo, o adversário da nossa alma, vem para nos dizer que nós não temos mais jeito, que os nossos pecados não existe mais perdão, porque nós caímos no mesmo erro. Mas não é isso que Deus diz. Tudo que o Senhor quer é que a gente venha mais rápido para Ele nesse momento, para sermos perdoados, mas que arrependamos de fato, porque o verdadeiro arrependimento vai trazer transformação, mudança em nossas vidas. Nós precisamos entender que não deixamos o pecado ficar esse tempo tão grande, fazendo ninho em nossas vidas, a ponto de que o nosso coração venha se desfalecer. Precisamos reagir, entender que temos um Pai, entender que temos Jesus, que é o nosso advogado, entendemos que temos o Espírito Santo, que todos os dias está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É o nosso amigo fiel. Não é aquele que vem dizer aquilo que nós queremos ouvir, ou respeitar aquilo que nós pensamos, mesmo que estejamos errados. Não. Ele é nosso amigo de fato. Ele deseja o melhor para nós, está nos resgatando para Deus. E é isso que nós precisamos entender. No versículo 13 diz assim: Sê mais brando, Eterno, e intervém. Preciso da tua ajuda. Estão tentando raptar minha alma e quero que sejam envergonhados. Uau! De que forma poderia estar raptando a nossa alma? Você pode pensar a respeito disso. De que forma poderia estar raptando a sua alma? De que forma poderia estar raptando a minha alma, a nossa alma? Tudo aquilo que nos tira da verdade de Deus e tenta se instaurar na nossa alma como verdade, está nos raptando da verdade de Deus. Estão tentando raptar a nossa alma. O nosso adversário tenta nos raptar o tempo todo, falando coisas aos nossos ouvidos para que nós acreditemos, nos fazendo tropeçar, nos oferecendo banquetes, comidas e bebidas que não são lícitas, mas que faz parte do desejo da nossa alma, do desejo do nosso corpo, daquilo que preenche o nosso ego. E nós precisamos despertar para isso. Não podemos deixar que o nosso adversário venha raptar a nossa alma, mas também temos que abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, porque bem sabemos também que há muitos como nós que não estão a serviço de Deus, mas pelo contrário, estão fazendo desserviço daquilo que é do reino. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para entendermos se estão raptando a nossa alma. O rapto pode ser uma coisa muito rápida, mas também pode ser uma coisa muito lenta, que se faz a cada dia, entrando com alguns pensamentos, levando a uma forma diferenciada de interpretar até mesmo a palavra, mas que venha agradar o nosso coração. É uma linha tênue e nós precisamos ficar muito atentos com isso. Quem pode nos dizer no momento da nossa confusão de entendimento,
de alguma coisa dessa palavra? O que na verdade é certo ou errado? Tem coisas que estão muito claras, sim, mas há coisas que o homem é capaz de levar fazendo um jogo de palavras tão grande, com a influenciação tão grande, caminhando por caminhos dentro dessa interpretação que pode nos confundir e de repente pode agradar a nossa alma. Mas nós precisamos levar tudo ao Espírito Santo de Deus. E mesmo que isso não nos agrade, dizer a Ele: revela a Tua palavra a mim. Nós precisamos nunca perder esse contato para fazer isso, porque isso é muito importante. Aqui também, ele pede ajuda, né? Ser mais brando ao Eterno. Então aqui está pedindo ajuda ao Senhor, porque a alma dele está sendo raptada. Como seria a alma de Davi estar sendo raptada? E como ele estaria sendo prejudicado, a sua alma? Mas nós sabemos como nós podemos ser prejudicados e raptados em nossa alma. E você deve também pensar sobre isso, assim como eu. E há um momento que ele chega até a falar aqui no versículo 15. Que caia em desgraça qualquer um que tente me empurrar para baixo. Que seja humilhado e criticado sem misericórdia qualquer um que ore pela minha ruína. Puxa vida, orar pela minha ruína. Como alguém pode levantar uma oração para a ruína do outro? Existe isso? Pior que existe. Isso se torna como palavras de maldição. E nós devemos sim rejeitar isso, mas se você está com Deus, se você está ali firme na rocha, essas coisas não vão te abalar. Lembra que a verdade e o amor de Deus é que nos mantém de pé. Nesse caso, não precisaríamos preocupar com isso. Mas há pessoas que não entendem a verdade nem o amor de Deus. E elas se sentem como que prejudicadas, ou como se alguém estivesse tirando alguma coisa que elas muito queriam. Ainda tem muita coisa a ser trabalhada na alma delas. Às vezes a situação de inveja. São tantas situações que levam a pessoa a fazer isso. Às vezes uma palavra que ela ouviu e não gostou, entra o ódio, entra a raiva, entra a ira. E a pessoa não sabe como lidar com isso, o que fazer com isso. E costuma se entregar a esse sentimento. Todos nós podemos irar, mas não podemos deixar que a ira nos domine e que nos leve a fazer aquilo que não é do Senhor. Nós temos que dominar o pecado. Isso nós precisamos fazer. No 16 e 17, para encerrar: mas que cantem e sejam felizes todos os que te buscam com sede, os que sabem do que és capaz. Contem ao mundo que és nobre e não desistes. E eu sou nada e não tenho nada. Peço-te que faças alguma coisa de mim. Tu podes e tens o que é necessário para ajudar, mas por favor, não te demores. Que coisa mais linda! Primeiro, ele deseja a todos aqueles que desejam o bem dele, que buscam o Senhor, que cantem e sejam felizes. Todos aqueles que buscam o Senhor com sede, que sejam felizes. Sim, que sejam felizes. Aqueles que ainda não aprenderam a buscar, que aprendam a buscar e sejam felizes. E os que sabem do que és capaz, contem ao mundo que és nobre e não desiste. Sim, o Senhor não desiste. Nós podemos nos afastar de Deus, mas o Senhor não desiste de nós. Essa é uma escolha nossa. É a sua escolha, é a minha escolha. E que nós possamos não resistir a Deus,
Peço-te que faças alguma coisa de mim. Sim, porque quando eu sei que a verdade do Senhor e o amor de Deus é que me mantém de pé e que o propósito dele faz parte dos meus sonhos, é o que eu quero realizar, que ele me use. Quando eu sei disso, eu reconheço que tudo isso não estava na verdade em mim, mas estava nele para mim. E aí eu reconheço sim, que eu não sou nada e não tenho nada, assim como Davi disse aqui. Então, molda-me, Senhor, usa-me, Senhor, faças alguma coisa. Eu não tenho nada, mas eu tenho a Ti, faça o que o Senhor tem para mim através da minha vida. E é assim que nós devemos fazer. Tu podes e tens o que é necessário para ajudar, mas por favor não te demores. Não te demores. Tenho pressa, Senhor, eis-me aqui. Tenho pressa, Senhor. Senhor, tenho pressa, eis-me aqui. Que você possa dizer isso, Senhor, tenho pressa, eis-me aqui. Faça de mim o que tu queres. Minha vida está em tuas mãos. Eu te abençoo, querido, querida, que você possa chegar nesse estágio do crescimento, que nós possamos chegar, que nós possamos aprender mais e mais, que nós possamos entender quem é Deus em nossa vida e quem nós somos nele. Um beijo. Com Deus.